Muito boa tarde, prezado telespectador. Exatamente o 12:01. Você está comigo agora no Expresso Meio-Dia. As principais atualizações da manhã repassadas para você através do jornalismo da Conecta Mais TV. Disponível no YouTube, no Facebook, na nossa homepage e também no canal 8 da Adil TV. E nós começamos pelas notícias do esporte, as novidades da dupla Grenal. Depois da rodada do Brasileirão, nessa semana, passaremos aí pelo estado e viemos até as notícias da nossa região nessa primeira parte. E a começar aí pelo esporte, destacamos o Grêmio, que engata a 5ª vitória consecutiva e se recoloca na disputa pela briga na parte de cima da tabela do Brasileirão. O tricolor tem um time mais jovem, bateu o Fluminense em pleno Maracanã, com uma atuação convincente e volta a vislumbrar alguma posição de destaque na Série A do Brasileirão. Então o Grêmio retomou aí a 8ª posição com 30 pontos conquistados após ganhar sobre o Fluminense. E ainda tem um jogo contra o Goiás que não foi disputado da primeira rodada. Então o Grêmio tem mais um crédito para retirar. E o Grêmio aí está na 8ª colocação e volta a sonhar com posições mais almejadas. O editorial do Globo Esporte coloca que o Grêmio volta à briga do título. Não sejamos tão otimistas, mas também o time já superou a sua pior fase no campeonato. E as informações do Colorado também pelo Globoesporte.com dessa manhã. Eduardo Cudê tem uma reunião com a direção. Ele está cobrando reforços e aumenta as incertezas quanto a continuidade no futuro do Internacional. Da semana passada para cá, várias especulações sobre a saída de Eduardo Cudê no mês que vem, em dezembro, tomaram conta da mídia. Alguns apontavam que ele ia treinar um time chamado Celta na Europa. E o treinador argentino diz que espera algum reforço ou voltará a avaliar se ficará no Beira-Rio. Lembrando que o cenário extracampo, assim, no interior dos corredores do Beira-Rio, o cenário político é bastante acirrado, inclusive declarações públicas de Eduardo Cudê pedindo que a transição política e as eleições do Internacional não interferissem no desempenho em campo. Agora fica esta balança entre a permanência ou não do argentino. Essas são as principais atualizações da dupla Grenal nessa manhã, mas a grande atualização que a gente traz da área da segurança foi a Operação Império da Lei, segunda fase. A operação buscou aí levar chefes de facções de diferentes organizações criminosas que chefiavam de dentro dos presídios o crime organizado para presídios federais espalhados ao longo do país. O Império da Lei e o destaque aí é da página do Ministério Público do Estado, que diz que os recursos do Ministério Público garantiram 6 das 9 transferências dos líderes das organizações criminosas para penitenciárias federais. E houve uma integração muito grande entre as forças de segurança e os poderes constituídos para fazer nesta manhã todo este destaque aí de levar para outros estados os chefes das facções, segundo o grande golpe das autoridades de segurança contra essas facções criminosas. Na semana passada, uma grande operação da Polícia Federal desmantelou o braço financeiro. E agora os líderes são mandados para presídios federais ainda não divulgados. Hoje, perto do meio-dia, a informação que a gente recebeu é que eles já haviam embarcado no jato executivo da Polícia Federal para serem levados para outros estados do Brasil. Informação também que vem aí pelo portal Correio do Povo, e a Brigada Militar, por sua vez, reforçou o policiamento nas regiões aí onde as facções criminosas detêm bastante domínio da população, né? Ações acontecem em Porto Alegre, na região metropolitana, no Vale dos Sinos, no Vale do Taquari e na Serra, onde a Brigada Militar identificou que existiam células aí dessas facções criminosas. O policiamento ostensivo foi reforçado. E uma curiosidade, o nome Império da Lei pode ser que não tenha conexão, mas é o nome de um livro de um importante jurista chamado Ronald Dworkin. Ele era americano, ele escreveu Lost Empire, o Império da Lei, onde ele relata aí a situação
de que é atual que a gente vive, né? Onde saímos da esfera de poder de um único mandatário, que era o rei soberano, para passarmos a responder ao império da lei e da ordem, ou seja, o papel é quem rege a sociedade. Informações também da região metropolitana dessa manhã pelo portal O Repórter. O investimento da Amazon vai gerar mais de 500 empregos diretos em Nova Santa Rita. O governo do estado recebeu nesta segunda-feira, dia 9, a oficialização da decisão final da Amazon de instalar seu centro de distribuição no Rio Grande do Sul. A unidade ficará sediada em Nova Santa Rita e terá como vagas diretas abertas mais de 500 empregos. Eduardo Leite saudou a notícia e destacou que o investimento revela o acerto da política do governo em grandes empresas, em receber grandes empresas. Parabéns ao governo que dessa vez conseguiu segurar a Amazon, mas lembramos que entre os dedos, assim como areia fina, escorreu o centro de distribuição do Mercado Livre, que foi para Santa Catarina, depois de discussões aí com o governo do estado, aí por junho, julho, a gente lembra desse fato. Agora informações da Serra e do Planalto atualizado para você, começando por um acidente de trânsito. Uma carreta carregada de madeira acabou tombando na BR-470 em Bento Gonçalves. Isso foi ainda na noite de sexta-feira, próximo à Química Colau. Apesar do susto, não houve ferimentos e não houve prejuízo aí do fluxo no local também. Informação que vem pelo portal Pioneiro: a Marco Polo troca o comando de operações comerciais. Ricardo Portolan vai assumir o cargo que era ocupado por Rodrigo Picussa. As informações vêm direto aí do corpo executivo da Marco Polo, ele que retorna ao Brasil, Ricardo Portolan, após ocupar o cargo de gerente executivo de negócios internacionais com o mercado da África e do Oriente Médio, e vai substituir aí o antigo diretor, responsável aí pela área da Marco Polo desde 2010. E então, trocas aí no comando de uma das maiores empresas da Serra Gaúcha. Informação que nós recebemos também pelo portal Pioneiro, atualizadas, é que os pavilhões da Festa da Uva registraram movimentação no dia de ontem por conta de um evento de som automotivo. 1.500 pessoas eram esperadas para o Movimento sobre Rodas RS, que ocorre ao ar livre. Foi uma grande movimentação, chamou a atenção dos moradores, mas era um evento de som automotivo no pavilhão 1 da Festa da Uva. Teve bastante batidão ontem lá, né, Douglas? E seguindo com informações também do Correio do Povo, atualizando aqui para você, uma farta quantidade de armas, munições e drogas são apreendidas pela Polícia Civil em Caxias do Sul. Agentes da Draco descobriram um dos depósitos dessas facções que estão em guerra pelo narcotráfico aqui na região da Serra. Então veja como as notícias e os fatos conversam entre si. Essa ofensiva da Brigada Militar também desmantelou um dos depósitos dessas facções, que são o principal alvo aí das ações das forças de segurança. E notícia que vem pelo portal Estúdio FM, um fato incomum aí também que aconteceu, um acidente envolvendo um carro forte foi registrado em Caxias do Sul na última sexta-feira. O carro forte acabou aí saindo da pista, né, e não houve feridos, né, houve apenas danos materiais e prontamente a Brigada Militar estava lá para proteger a carga, afinal, né, tratava-se de um carro forte. E as informações aí da Patrulha do Barulho, que no final de semana teve muito trabalho na Serra Gaúcha entre os dias 6 e 8 de novembro, registrando aí várias atuações em todas as áreas abordadas. Farroupilha, Flores da Cunha, São Marcos, Antônio Prado, Nova Pádua e Nova Roma do Sul são as áreas abrangidas pelo 36º Batalhão de Brigada Militar, que tem uma escolta exclusiva para fazer a questão de seguranças, evitar aglomerações e também controlar o volume do pessoal que se empolga no final de semana. Notícia que vem pelo portal Estúdio FM, um crime que aconteceu na Serra Gaúcha e que deixou todo mundo perplexo, onde uma briga de vizinhos acabou terminando em assassinato. E por conta desse fato, uma família inteira foi indiciada
pelo assassinato de um homem de 73 anos e do seu neto de 18 em Caxias do Sul. A Delegacia de Homicídios concluiu na última sexta-feira, apurou as circunstâncias e responsabilizou toda a família vizinha que acabou causando esses dois crimes brutais. Informação que também vem de São Marcos, época de eleição, época de ânimos acirrados. O ex-prefeito de São Marcos foi agredido com uma paulada durante a campanha nesse final de semana. O fato ocorreu, aliás, na semana passada e virou notícia aí pelo portal Estúdio. Ocorreu ainda na quinta-feira. Conforme aí lideranças partidárias, o ex-prefeito e secretários estavam em campanha quando foi atacado por um popular que passava pelo bairro São José. Ele sofreu essa agressão covarde enquanto distribuía material de campanha. Então, ânimos bastante acirrados em São Marcos, né? O pessoal está distribuindo paulada para todo mundo. E informação que também vem pelo Estúdio FM, a fiscalização dos órgãos de segurança flagram uma festa com 500 pessoas em Vacaria. O povo que gosta de fazer festa lá em Vacaria, todo final de semana a gente tem notícia na segunda de que alguma festa foi desfeita em Vacaria. E a fiscalização municipal da cidade de Vacaria recebeu denúncia no dia 8 de novembro. E ao se deslocar com a Guarda Municipal, a Brigada Militar e o fiscal de plantão, constataram que 500 pessoas estavam em um sítio. Bastante gente fugiu, mas sem conseguiram ser identificadas pelas autoridades. E a informação que vem de Passo Fundo pela rádio Uirapuru, um trio é preso após arrombar e furtar uma loja de caça e pesca em Passo Fundo. O crime ocorreu no domingo, dia 8, e a polícia acabou efetuando a prisão antes que eles pudessem se evadir do local. Foram presos aí em flagrante. Informação que nós também trazemos aí pelo portal Estúdio, um condutor perde o controle e acaba saindo da pista na RS 324 em Passo Fundo. Isso foi na madrugada de domingo, segundo informações aí, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Ao chegar, o condutor estava no veículo sendo socorrido e encaminhado em estado estável. Informação aí que nós trazemos também do portal Estúdio, só que de Paraí, a Brigada Militar registrou uma fuga após uma abordagem. Um veículo foi abordado no último domingo pela patrulha aí em Paraí, uma motocicleta Honda, aliás, e após ser dado voz de para parar, o motorista acabou se esvaindo do local e fugiu. O condutor vai responder aí também porque isso é crime. Informação que também vem aí pelo portal Estúdio, homem é socorrido em estado grave de saúde após possível briga no centro de Nova Prata. E a notícia a gente reprisa ela para você, porque o fato foi o mesmo e nessa manhã recebemos diversos vídeos aqui na redação de populares que se encontravam, enfim, estão circulando pela internet, cenas de selvageria no centro de Nova Prata. Os motivos são vários, as histórias são muitas, mas o fato é que um dos sujeitos envolvidos na briga acabou apanhando, encontra-se em estado gravíssimo no hospital e nós aguardamos maiores informações. Na tarde de hoje, Monalise Canali conversará com as autoridades em busca de explicação sobre esse caso, que deixa a cidade um pouco perplexa sobre o que ocorre em Nova Prata aos finais de semana. Brigas são registradas no calçadão do cinema, brigas são registradas na subida aí do Morro do Tupi, como é conhecido, né? Um abraço pro Egon, ele cuida do seu estabelecimento e tudo certo, mas não tem como condicionar todas aquelas pessoas que se aglomeram ali. E ontem cenas de selvageria foram vistas aí na descida do Morro de Nova Prata. Uma briga generalizada e um sujeito que acabou aí sendo encaminhado para o Hospital São João Batista em estado grave. Então, que as autoridades tomem as medidas necessárias, porque esse tipo de situação é aquela que corresponde à teoria das janelas quebradas. Quem tem dúvida, procure para saber o que isso significa. E seguindo com as informações do portal Estúdio, a Brigada Militar também registrou um caso de ameaça com arma de fogo em Nova Prata. Foi no sábado, por volta das 9h30 da noite, no bairro Basalto. Segundo o registro, o acusado foi até a casa da vítima com uma arma ameaçando-lhe.
E informações aí que também trazemos aqui de Nova Prata da Brigada Militar pelo portal Estúdio. Na noite de 8 de novembro, ou seja, madrugada, a brigada também fazendo patrulhamento no loteamento Lense, abordou indivíduos que estavam no loteamento e nas buscas pessoais foram encontradas 3 gramas de maconha com os usuários. E informação que também temos aí, caso de agressão e ameaça também nesse final de semana aqui em Nova Prata, só que foi no dia 6 de novembro, na sexta-feira, por volta das 9h30 da noite. E a gente relata tudo isso na segunda-feira para você. Não é porque a gente gosta de falar sobre casos trágicos, mas porque toda a segunda-feira o nosso portfólio de notícias é tomado por conta de informações de só brigas, ameaças e confusões que ocorrem na cidade. A gente tem que passar isso porque os fatos não podem ser omitidos. Informação do trânsito, um acidente também foi registrado na BR-470, na cidade de Veranópolis. Isso foi no dia 7 de novembro, por volta das 21h40, um acidente no bairro Valverde. Na situação, um Toyota Corolla colidiu com a mureta da rodovia. Um homem teve escoriações leves e foi encaminhado ao hospital. Informação que vem de Guaporé. Brigada Militar também trabalhando bastante em Guaporé e na noite do último dia 6 abordou aí alguns jovens e vasculhou, os mesmos estavam portando entorpecentes e foram encaminhados para a delegacia de polícia. Agora terminando o boletim policial do final de semana, que você viu foi bastante agitado, a informação do portal Estúdio é que a previsão meteorológica e a semana inicia com instabilidade e possibilidade de chuva para a região. Vou pedir para o Douglas abrir a câmera para a gente ver como é que está a Placidina de Araújo nesse momento. O céu estava nublado em Nova Prata, a temperatura está em torno dos 21 graus, então aí segue. Tivemos uns pingos esparsos pela manhã, mas esperamos que a chuva realmente venha e traga alívio imediato. E as informações que também vêm do portal Estúdio, vagas de emprego disponíveis no Cine, em Veranópolis, para esta semana. Temos aí diversas vagas à disposição de quem precisar, né? Os mais diversos cargos, várias empresas da região estão contratando. Isso é um bom sinal e uma boa notícia para você que está à procura. Vagas disponíveis para Veranópolis. E finalizando as informações da região, a gente traz aí a CDL de Porto Alegre, a Cindilojas Regional de Nova Prata, realizam o, abre aspas, Super Feirão Zero Dívida de forma virtual. Então, uma iniciativa da Cindilojas Regional aqui de Nova Prata e também com a iniciativa da CDL de Porto Alegre, uma junção de esforços para que aí os municípios abrangidos pelo Cindilojas, né, como Nova Prata, André da Rocha, Cotiporã, Fagundes, Guabiju, Nova Araçá, Bassano, Nova Prata, Paraí, Protásio, Veranópolis, Vila Flores, Vista Alegre e São Jorge terão à disposição de 9 a 14 de novembro, através do Cindilojas, a possibilidade de renegociar dívidas e aí sair com um nome limpo. A informação vem do portal Estúdio. E agora, encerrando essa primeira parte do Expresso Meio-Dia, nós vamos falar de uma coisa que nos dá muito orgulho aqui na nossa cidade. É o Parque Caldas de Prata, que fica aí na sede da Cascata da Usina. E a nossa equipe foi até lá, conversou com a Natália Casanova, responsável pelo parque, e agora você pode ter uma noção desse que é um dos principais, se não o principal ponto turístico da nossa cidade. Eu volto logo após os comerciais. Há 17 anos, o Parque Caldas de Prata, mais conhecido como Parque das Águas Termais, aqui do município de Nova Prata, atrai turistas de toda a nossa região e agrega muito valor ao nosso turismo. Nesta reportagem, a gente te conta mais sobre a história desse ponto turístico e tudo que você, como turista, pode conferir nesse local. O Parque Caldas de Prata, ele iniciou suas atividades em 2003, fazem 17 anos, que o empresário Nelson Salvador, então, o idealizador do parque e até hoje proprietário do parque, né,
descobriu, fazendo perfurações por uma empresa que ele tem, de perfurações de poços artesianos, que aqui tinha água termal. Então foram perfurados 3 poços, que hoje estão 2 ativos, 2 poços que estão a mais de 700 metros de profundidade, que retiram dos poços a água termal a 41 graus centígrados em média. E vão para as piscinas, onde a gente distribui ela em 5 piscinas na área interna, parte coberta das piscinas, e para mais 2 piscinas da área externa. Então, essas águas permanecem, depois de saídas extraídas dos poços, por volta de 39, 38 graus centígrados. A água termal, a nossa água termal, eu digo aqui do parque, ela tem um diferencial bem grande, que ela é mineral. Então, a gente faz periodicamente testes nessa água. Então, em muitos parques, onde a gente tem conhecimento, essa água ela não é potável. A nossa água ela é mineral, ela é potável. Então, ela é retirada dos poços e ela é distribuída porque ela vem direto do aquífero Guarani. A água termal, então, ela tem propriedades medicinais, né? Ajuda para todas as pessoas que têm problemas de pele, problemas de reumatismo ou qualquer tipo de problema que possa auxiliar. E a questão também do bem-estar, né? Muitas pessoas nos procuram e encontram aqui no Caldas de Prata, muito além da água termal, uma natureza exuberante, como todo mundo já conhece, e que não existe em nenhum parque. Então, como eu estava falando da água anteriormente, as pessoas inclusive vêm aqui e elas têm a disponibilidade de pegar essa água, a gente distribui ela gratuitamente, direto das torneiras, a gente dispõe pelo parque, e levar essa água termal para tomar. A gente inclusive tem os laudos quando as pessoas podem acessar, né? E ela é totalmente potável e as pessoas gostam de levar isso, inclusive, para beber a água e para tratar também o corpo. Bom, então o turista chegando no Caldas de Prata, ele vai acessar pelo pórtico. Então, para ele ter acesso, o adulto vai entrar e vai pagar R$8 para acessar, essa é a tarifa, e a criança R$5. Aqui à minha direita tem a entrada, os pagamentos das tarifas do acesso às piscinas, onde o turista vai receber uma pulseira. E ele vai pagar R$28 para o adulto e R$15 para as crianças. Lembrando que quem vem no dia seguinte, ao dia que ele vem para o parque, ele estando em funcionamento, ele não paga a entrada e aqui vai pagar só R$20. Então aqui à minha esquerda tem as piscinas da área coberta, que são 5 piscinas, a gente tem o tobogã, tem a cascata também, que as pessoas gostam de massagear os ombros. E aqui à minha esquerda, então, a gente tem acesso ao spa, que tem os banhos relaxantes, tem massagens, drenagens, massagens relaxantes, pedras quentes, tem uma diversidade muito grande de opções de massagens, onde a pessoa pode fazer o agendamento aqui mesmo na recepção, ou mediante telefone, ou no momento da disponibilidade do horário, então, da agenda. Após o pagamento das pulseirinhas, ele recebe e ele vai passar por uma salinha de orientação, onde tem enfermeiros que fazem toda a orientação de como se cuidar na questão da hidratação. Então, como a água é quente, para tomar bastante água, a questão de ficar muito bem hidratado, o tempo de permanência, pressão alta, pressão baixa. Eles fazem esse atendimento, inclusive atendimento posteriores, caso a pessoa não se sinta bem por algum motivo. Eles estão sempre a postos para ajudar. Nós temos também uma ambulância, né? No caso da necessidade de eventuais acidentes, a gente faz todo o transporte, traslado lá para o hospital em Nova Prata. Mas é por questão de segurança mesmo e para o turista ficar tranquilo. O turista que vir para o parque, além dele desfrutar da água termal e das 8 piscinas que a gente oferece, ele pode passear por todas as trilhas que tem no parque. Costeando aqui à minha esquerda, tem a cascata, a trilha da cascata, então ele vai até de frente à cascata, onde ele pode fazer belíssimas fotos. E aqui na minha direita tem a trilha da Pinguela, que a gente chama, né? Então ele atravessa por cima do rio pela Pinguela, ela é uma ponte suspensa, né? E do outro lado tem uma trilha muito bonita, onde vai encontrar muitos vegetais, é um lugar bem calmo, com muitos passarinhos, o pessoal gosta bastante. E para fazer o exercício pós-refeição, o pessoal gosta também.
nesse momento nós estamos aqui no antigo moinho, onde as pessoas podem chegar a ter acesso a ele vindo, atravessando a Pinguela e pegando a nossa direita, vai passar pela usina de energia e subindo mais um pouquinho vai chegar aqui na usina velha, onde a gente tem a nossa direita então a cascata e a água, na época, muito antigamente, ela girava a roda para fazer a farinha. Então era desta forma que as famílias utilizavam para fazer a moagem. Hoje ela está aberta para visitação e todas as pessoas que quiserem maiores detalhes podem encontrar inclusive no nosso site, que tem maiores informações de como foi construída, qual é o período que foi desenvolvida e como que as famílias se sustentavam naquela época. Antigamente era permitido que as pessoas pudessem acessar o rio, e até porque ele tem um lajeado muito grande e as pessoas não tem perigo de afogamento, a gente põe a boia, né? No ano passado a gente não disponibilizou em função de que a gente estava com uma preocupação maior, em função do rio estava alto, né? Agora ele está baixo, a gente estuda a possibilidade de no verão novamente disponibilizar, mas somente é permitido no momento em que as boias estiverem colocadas dentro do rio. Bem, o turista que quer visitar o parque, ele pode encontrar o nosso atendimento agora, pós-pandemia, né? Nos sábados, domingos e feriados, das 8h30 da manhã às 18 horas. Então, o atendimento que ele vai ter aqui é personalizado para todo dia que ele possa ficar. Com cafeteria, com restaurante, com petiscaria. Nós oferecemos chopes, de vários tipos de chopes. Nós oferecemos petiscos, buffet de sorvete, picolé. Então, ele tem um vasto cardápio para passar o dia. A gente não tem hospedagem, mas ele pode contar com vários parceiros que a gente tem, tanto na cidade de Protásio Alves, que é a 5 quilômetros do parque, quanto vários hotéis que estão em Nova Prata, que está a 15 quilômetros daqui do parque. Para a pessoa que quer vir para o parque, o turista que quer visitar o parque, a gente pede que faça reserva para grupos acima de 12 pessoas. Se o número for menor que 12, não tem necessidade, pode vir tranquilo. Nós estamos com um número controlado, mas como o parque é a céu aberto, o nosso número é bem amplo. Então a gente tem uma circulação bem grande, as pessoas que vêm de manhã às vezes não permanecem o dia todo, então a gente vai circulando, as pessoas vão entrando, a gente mantém a higienização de todos os ambientes, todo mundo está trabalhando com segurança, com máscara, com uniforme para identificar, para as pessoas que tiverem alguma dúvida poder conversar com o nosso pessoal. Então eu vou deixar o meu convite para todos os turistas que não conhecem ainda o parque, que venham conhecer o parque. Nós estamos atendendo nos sábados, domingos e feriados até o final de novembro, e a partir de dezembro nós estamos atendendo de quinta a domingo e feriados. Nosso horário de atendimento é das 8h30 da manhã às 18 horas. Então a reserva é imprescindível para grupos acima de 12 pessoas e grupos menores de 12 pessoas não tem necessidade nenhuma. Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato pelos telefones que estão abaixo, que a gente pode sanar as dúvidas de vocês. Muito obrigada. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total.
Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store, facilitando para você. Retornando ao vivo para você, o Expresso Meio-Dia, onde as atualizações da manhã são reunidas para serem trazidas em primeira mão. Boa informação na hora do seu almoço. E nós seguimos agora com as principais notícias do Brasil, os principais destaques trazidos nessa manhã pelos grandes marcos da imprensa. E não se fala mais nada agora no Brasil a não ser a crise pela qual passa o estado do Pará. Pelo portal CNN, o destaque é que sem energia elétrica, Amapá, não Pará, sem energia elétrica, o Amapá acaba virando uma zona de guerra. Moradores aí da capital e de outras regiões estão encarando aí situações bem complicadas. Desde da semana passada, o estado está completamente sem abastecimento de energia elétrica. Os policiais admitem preocupação com a escalada da revolta da população, pois o alimento fica escasso, combustível não há, dinheiro não circula, enfim, a situação social do Amapá é bastante grave e a CNN reporta dessa forma. Amapá, sempre confundindo um com o outro. As informações que também chegam hoje pela manhã sobre o apagão no estado do Amapá, Davi Alcolumbre, que é natural do estado, que é o presidente do Senado, ele fala em sabotagem e aponta aí que deve existir uma troca da concessão. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promete exigir junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a empresa responsável pelo transformador danificado, que teria levado o estado do Amapá a um apagão de uma semana, perca a concessão. Davi Alcolumbre tomou a decisão na capital nesse último domingo, após acompanhar de perto os desdobramentos. Agora, o que essa notícia deixa de estranhamento é como um transformador que acabou entrando em curto e pegou fogo, deixa um estado inteiro e mais de 16 municípios, foram 3 transformadores, o Douglas me passou, deixam um estado inteiro, que é formado por 16 municípios, um estado pequeno, completamente sem energia. Macapá, a capital aí do Amapá, para você que não sabe, tem pouco mais de 120 mil habitantes, então é um estado muito pequeno, e aí há uma semana essas pessoas sem luz em casa. E com chuva, diz o Douglas nesse momento aqui, que começou a chover aqui, não no Amapá, que bom. Abre a câmera para nós ver aí, Douglas, como é que tá lá fora. Então, a chuva vem aí para deixar o clima mais ameno e principalmente para o produtor rural que está esperando. Informações também do portal CNN, a Polícia Federal faz uma operação em 3 estados nessa manhã contra fraudes no auxílio emergencial. E os mandados de busca e apreensão e mandados de prisão foram feitos no estado de São Paulo, Bahia e Tocantins, apurando fraudes diretas no auxílio emergencial. E falando sobre esse problema do Amapá, aviões e navios das Forças Armadas começaram a chegar no dia de ontem. Aeronaves da Força Aérea levaram 6 geradores para Macapá e as Forças Armadas auxiliam o Estado durante esta falta de energia. Então, uma mobilização aí das Forças Armadas que começou nesse último final de semana para fazer uma operação de guerra para restabelecer os serviços no Estado. Informação que vem de Santa Catarina pelo portal Estúdio. Uma mulher acabou sendo presa após deixar o filho em casa sozinho, ele tem só 5 anos de idade, para ir a um baile em Santa Catarina. O fato ocorreu em Xanxerê, foi no dia de ontem, e ela foi acusada de abandono de incapaz. A mulher, no caso mãe, tinha apenas 19 anos e acabou deixando o menino em casa sozinho. Após denúncias, as diligências das polícias se dirigiram ao local junto com o conselho tutelar e a mulher recebeu voz de prisão.
Informação que vem aí também pelo portal Estúdio, começa uma campanha nacional para alertar os caminhoneiros sobre o roubo de cargas. Uma campanha nacional feita pelo SEST, o Serviço Social de Transporte, e o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Transportes, o SENAT, vai alertar motoristas de transportadoras sobre os riscos de roubos nas rodovias brasileiras. Informação também pelo portal Estúdio, o baixo nível das cataratas do Iguaçu voltam a chamar a atenção para o problema da estiagem. Esse ano a gente já tinha feito aí fotografias históricas, mas o cenário vai se repetindo nas cataratas do Iguaçu, que estão com baixíssimo nível, a estiagem que já atinge todos os estados da região sul do Brasil. Informação que vem também pelo portal CNN, Rio de Janeiro, sem o tradicional Réveillon em Copacabana, o aluguel das temporadas despencam até 15%. Então, quem esperava passar o Réveillon em Copacabana, não vai ter mais, não vai ter Réveillon esse ano, pelo menos aquela comemoração toda, e os aluguéis no Rio vieram com preços muito mais abaixo. Essa também aconteceu em Santa Catarina, no último final de semana. Um delegado de polícia teve que subir no palco de uma boate e acabar com uma festa. O caso ocorreu na madrugada do último sábado na cidade de Fraiburgo. Mesmo com o risco de contágio grave no município, 300 pessoas participavam de uma bailada e o delegado Wanderson Silveira, titular da comarca, conta que recebeu a informação e se dirigiu com a equipe e acabou subindo no palco e terminando com a festa. Atitudes como essa fazem a diferença. E as informações econômicas dessa manhã, abertura dos mercados, e o dólar abriu já em baixa, fechado a 5,25 no final dessa manhã, após a vitória de Joe Biden e as esperanças sobre uma nova vacina. E eu já conto para você no final do bloco qual é essa nova vacina que está sendo aguardada. O mercado reagiu com tranquilidade à eleição a respeito de Joe Biden e parece que temos aí uma segunda-feira estável, se nenhum fato novo ocorrer. E a relação diplomática entre o Brasil e o governo Biden, como é que vai ficar? Em entrevista à CNN, o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, diz que acredita que o governo está coerente em esperar a decisão final da Suprema Corte norte-americana, caso o presidente Donald Trump peça uma revisão dos resultados antes de se manifestar sobre a vitória do democrata Joe Biden. Mas enfim, ainda precisamos aí de uma declaração final da Suprema Corte, mas o fato é que as tendências é que Biden assuma a Casa Branca e aí nós teremos que ver como ficarão as relações, já que o presidente Jair Bolsonaro era muito próximo, chegado de Donald Trump. Outro fato que repercutiu pelo portal CNN, o ex-presidente George W. Bush deu os parabéns para Joe Biden pela vitória e diz que Trump tem o direito de contestar. Então, o presidente aí, icônico dos Estados Unidos, que levou a América de volta à guerra no episódio do Afeganistão, George Bush deu os parabéns a Joe Biden e também avisou que quem perde tem direito de contestar. E Trump indica aí um candidato derrotado ao Senado para acompanhar a recontagem na Geórgia. A história é que o estado da Geórgia é a última esperança para Donald Trump e vão recontar os votos, mas Joe Biden nessa manhã já passava dos 290 delegados. É uma coisa muito difícil de ser revertida e se estima que até o final ele atinja mais de 300 delegados, o que lhe daria o título mais do que matematicamente incontestável. E companheiro de Donald Trump de partido, o senador republicano Mitt Romney diz que não viu fraude e pede que os Estados Unidos apoiem seu novo presidente. Ele deu uma entrevista à CNN, ele é companheiro do mesmo partido de Donald Trump, mas diz que é destrutivo para a democracia sugerir fraudes no sistema. E agora Biden traz novas propostas para enfrentar a Covid-19 em solo americano, entre elas maior número de testes e rastreamento de contato, investimento adicional nas vacinas e nos tratamentos. Certamente isso passa por uma reestruturação das relações com a Organização Mundial da Saúde, que haviam sido rompidas por Donald Trump, máscaras obrigatórias e EPI e orientação clara. Essas são as novas chancelas que Biden vai fazer, ao contrário do que Trump vinha planejando.
E agora falando de política, mas é da política sul-americana. De acordo com o portal CNN, em retorno da esquerda ao poder, Luiz Arce toma posse como novo presidente da Bolívia. Ele havia sido eleito aí nas últimas eleições e tomou posse nesse domingo, dia 8, em um evento que encerra um período tumultuado para a política boliviana e marca o retorno da esquerda ao poder na Bolívia. Informações também do portal CNN dessa manhã, a Organização Mundial da Saúde diz que a mutação da Covid-19 encontrada em roedores da Dinamarca é preocupante e pede mais estudo. Na Dinamarca, mais de 17 milhões de visons, esse tipo de animal que você está vendo aí, uma espécie de um furão aquático, foi encontrado com uma variação do vírus da Covid e a OMS manifestou preocupação. E agora, qual é que é a novidade da vacina que animou os mercados? É a vacina da Pfizer e da BioNTech. A BioNTech é alemã, a Pfizer americana, e diz que a vacina já tem um potencial de eficácia de 90% e aponta isso em análise preliminar da fase 3 dos estudos. A farmacêutica americana disse que a análise provisória ocorreu após 94 pacientes terem Covid-19. A empresa não informou quantos dos infectados tomaram a vacina e quantos receberam o placebo, mas a diretoria também da BioNTech disse que espera uma imunidade gerada pela vacina durante pelo menos um ano. Então, informações que chegam aí sobre a vacina da Pfizer, que agora mostra resultados mais animadores. E para a gente encerrar esse Expresso Meio-Dia dessa segunda-feira, nós contamos aí com o depoimento e a conscientização trazida pelo Dr. Renato Mantovani, ele que fala sobre o Novembro Azul e a importância da prevenção ao câncer de próstata. Você fica com ele, nós encerramos à tarde, a nossa programação segue e hoje à noite os debates para a cidade de São Jorge. Não perca, já está confirmado os candidatos Jorge Postal e Marciano Ramos. A partir das 21 horas eu estarei de volta com você nos debates eleitorais, semana decisiva em todos os municípios. Uma boa tarde e até amanhã. A campanha Novembro Azul iniciou no ano de 2008 e foi fundado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida aqui do Brasil. Essa campanha já se espalhou por mais de 20 países e o principal objetivo é debater sobre a saúde do homem, mais especificamente sobre o câncer de próstata. Nessa reportagem conversamos com o doutor clínico geral Renato Mantovani, que fala para a gente um pouco mais sobre essa campanha e demais informações. Como as doenças neoplásicas, câncer, a questão de a gente descobrir com precocidade a alteração impacta muito favoravelmente no prognóstico, na possibilidade de cura. É importante a gente realmente fazer os exames, no caso da próstata, no homem, acima de 45 anos, a gente fazer uma prevenção, fazer uma busca ativa de alguma alteração, para poder realmente implementar um tratamento o mais cedo possível, com maior chance de resolver o problema. E a questão do Novembro Azul é mais ou menos para conscientizar isso, para a gente ter uma procura maior das pessoas, do homem procurar realmente fazer uma avaliação e, se está tudo bem, ótimo, se tem alguma alteração, já providenciar tratamento para isso. A questão da próstata no homem é que, com o envelhecimento, com a idade chegando, a gente vai ter, de uma forma fisiológica, de uma forma normal, um aumento do volume da próstata, E isso pode, daqui a pouco, realmente trazer alguma alteração, principalmente na micção, na capacidade do homem urinar de uma forma completa, Pode começar a complicar em termos de favorecer alguma infecção urinária, alguma cistite, Então, qualquer sintoma nesse aspecto, a gente tem que dar uma conferida, realmente se há alguma alteração mais grave ou não. Geralmente os sintomas são dificuldades para urinar, odor ao urinar, e muitas vezes isso está associado só com o crescimento natural da próstata, não com uma doença, não com câncer, no caso. Mesmo que a pessoa não tenha sintomas, se ela já chegou nessa idade, 45 mais ou menos, é importante fazer uma checagem, tanto com exames de laboratório quanto exame clínico,
para justamente a gente poder detectar isso aí com precocidade, né? Dá tempo de fazer, se for o caso, fazer um tratamento efetivo e muitas vezes curar. O exame é muito importante para a gente ver se está tudo bem, né? Se está tudo dentro do normal ou não, né? Porque é a idade que realmente começa a haver um crescimento maior da próstata, né? E favorece muitas vezes o crescimento também de células cancerosas e de um possível câncer. Na eventual presença de alguma alteração mais complexa, né, a gente encaminha para um especialista, no caso um urologista, né? Mas a avaliação inicial, né, o foco realmente do Novembro Azul é geralmente um exame com uma consulta com um clínico, né, uma avaliação clínica, que vai constar de exames clínicos, de uma história, né, da pessoa. E, principalmente nesse caso, é importante a hereditariedade, né? Então, por exemplo, se a pessoa já teve na família pais ou avós ou tios com câncer de próstata, é importante ter um cuidado redobrado em relação a isso. E a parte da avaliação laboratorial, né? Que a maior parte das vezes a gente faz inicialmente o PSA, que é o teste para ver se existe alguma alteração, né? Ressaltando que o PSA pode estar alterado e não ser câncer, né? A gente tem que não se assustar também com um resultado alterado muitas vezes. E nos casos que há necessidade realmente do auxílio do especialista, a gente tem como encaminhar, né? Através da prefeitura mesmo, para consultas com um urologista. Agora, olhando para a câmera, a gente pede para que te deixe um recado para todos os homens que façam esses exames com rotina, que a partir de certa idade procure mesmo um auxílio e tudo mais. Então, eu só queria lembrar, né? Nós estamos aqui na unidade central de Nova Prata, do posto de saúde, que os homens procurem fazer o teste, né? É importante e realmente existe um folclore, né, em relação ao exame ser desagradável, ser desconfortável, que na verdade, na prática não é assim. É um exame bem simples, né? Não envolve nenhum risco, nenhuma dor, né? E muitas vezes ele é complementado com exames de laboratório, né? Então, eu acho importante que a gente faça por causa disso. A doença, quanto mais precocemente for descoberta, melhor o resultado e maior a chance de cura.